Pois é, meu irmão, minha irmã, estamos juntos mais uma vez, né? Nesse momento bonito em que nós partilhamos a palavra e também nos tornamos, através da palavra, comunicação de Deus. Isso que é mais importante, né? E hoje nós somos chamados a entendermos a profundidade do ser comunicação de Deus, através do ser pequeno, através do ser criança. Nós vamos então falar e refletir sobre isso ao longo do nosso programa e acolhendo a todos vocês essa música que nós começamos a ouvir agora, que deu início ao programa, é Deixai Vir a Mim os Pequeninos, da Leia Leonel. Pois é, meu irmão, minha irmã, com esse espírito que nós acolhemos a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Com simplicidade de coração, acolhamos a grande mensagem que Deus tem a nos oferecer agora. Acolhei, Senhor, nossa disposição, nossa abertura de coração, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Nós hoje estamos celebrando, e eu já falei o que significa isso, né? E eu falo isso porque eu tenho vários evangélicos, graças a Deus, que são meus seguidores aqui. Nós todos formamos a Igreja de Cristo, né? Um abraço a meus primos que são evangélicos, que acompanham, a meus amigos que são também evangélicos, que acompanham, enfim. Nós fazemos aqui, formamos a Igreja de Jesus Cristo, né? É o futuro que nós queremos ter, esse futuro de uma igreja que seja humilde para acolher a proposta do amor. Esses todos fazem parte da Igreja de Cristo, né? Então, eu às vezes explico, porque a gente sendo padre da Igreja Católica, a gente explica por que a gente lembra os santos, não os deixa, não esquece deles, porque eles nos ajudam com seus exemplos, né? Se a gente esquece daqueles que viveram profundamente, radicalmente a proposta de Jesus, a gente fica sem companheiros. Outro dia eu vi alguém dizendo assim, achei interessante, a pessoa, não sei em que circunstância foi, ela falava assim, acho que foi na televisão, uma pessoa dizia assim, olha, eu estou passando muita dificuldade, é um baque muito grande na minha vida, a perda da minha mãe, a perda física, lógico, para a Covid-19, mas eu quando olho e vejo que não é só eu que estou passando isso, tem muitas outras pessoas, isso me consola, tá vendo? Então, nós devemos ser companheiros em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos, principalmente os momentos difíceis, porque a gente precisa de companhia, a gente precisa de quem dê a mão para a gente, né? Que ajude a gente a caminhar, que incentive a gente nessa caminhada. Então, por isso que nós lembramos dos santos. Não é adorar os santos, nada disso, não é colocar santo no lugar de Jesus, né, lugar de Deus, mas ter os santos como elementos, companheiros, que nos dão exemplos, né? Olha, eu fui, você também pode ir, né? É assim que a gente vai acolhendo, celebrando a memória dos santos. E hoje nós estamos lembrando de maneira muito carinhosa de Santa Clara, né? Santa Clara,
companheira de missão de São Francisco de Assis, que se entusiasmou pelos pequenos, né? E fez da vida, tanto ela quanto Francisco, fez da vida uma vida bonita na missão, exatamente pela simplicidade. Pois é. Então vamos à nossa oração de hoje, através dessa oração que passa pelo exemplo de Santa Clara. Ó Deus, que na vossa misericórdia traíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo Cristo com coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Preparemo-nos para o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois versículo 10, continuando nos versículos 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ela as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Os discípulos perguntaram a Jesus, né, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, os discípulos perguntaram a Jesus, né, quem é o maior no reino dos céus? Claro que uma pergunta dessa pode revelar uma série de situações, né? Por que não pergunta quem é o menor, já logo perguntando quem é o maior, né? Revela, quem sabe, uma certa vontade de ser grande.
talvez não entendendo bem a proposta de Jesus, o seu messianismo, achando que, quem sabe, Jesus fosse alguém que desse uma credibilidade de poder a quem o acompanhasse. Enfim, é o que eu disse, muita coisa pode estar por detrás dessa pergunta. Mas o importante é a resposta de Jesus. Nós estamos no capítulo 18 de São Mateus, é um capítulo que vocês viram, fala do reino, aponta o reino dos céus é como, naquelas parábolas todas, né? É como semente mostarda, o reino dos céus é como um pouquinho de fermento que a mulher coloca na massa e tal. Enfim, Jesus mostra o reino dos céus e depois, nesse mesmo capítulo, depois de ele apontar o reino, ele fala da igreja que é chamada, né, a ser vivenciadora, incentivadora desse reino. E quando eu falo igreja aí, eu acho que nessas alturas do campeonato não entendamos mais igreja como porteirinhas fechadas por aí, né? Como redil, como grupos fechados. Isso não. Eu sou a igreja e você não é. Por isso que, graças a Deus, a gente vê tanta gente acompanhando a gente, porque é gente humilde de coração, gente que não tem essa grandeza boba, essa grandeza que está manchando a realidade humana, não é? Essa grandeza aí do preconceito, essa grandeza da disputa de quem é maior e tudo mais, né? A pessoa, quando entra na de Jesus, ela acolhe com simplicidade tudo que é de Jesus. Ela tem essa simplicidade no coração para olhar o outro e ver que no outro também está a grandeza de Deus. Porque a palavra de Deus, ela pode ser dirigida por todos, não importa quem seja. Ela é a palavra de Deus, né? Ela é a palavra do Evangelho. Então, toda essa igreja que é formada de todas as pessoas, né, que estão aí colocando em prática, mas na prática mesmo, o reino dos céus, não é? Então, aí nós podemos refletir bastante, né, sobre qual a verdadeira igreja de Jesus, né? Nós não vamos aí dizer assim, porque eu vou para a igreja tal ou para o lugar, para o grupo tal, porque lá está a igreja de Jesus. Não, eu vou fazer o esforço para que o meu grupo, a minha organização religiosa também integre, né? Participe dessa igreja de Jesus, formada por homens e mulheres de boa vontade. E Jesus, então, explica da forma mais simples possível, porque é o jeito dele. A pedagogia de Jesus é muito importante, né? Ela é fundada, alicerçada na simplicidade das palavras e também na simplicidade do viver, né? Porque a gente, quando olha Jesus, a gente não vê simplicidade só na pregação dele, a gente vê simplicidade na pessoa dele, né? Ele sempre foi aquela pessoa inserida na caminhada, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, na simplicidade, né? Eu acho que aí que está a grandeza. Mas a pedagogia de Jesus, além da pedagogia, do jeito dele ensinar fácil, o jeito dele viver, né? Ele mostra para nós, né, que ele mostra uma criança, né? Vejo que é muito importante aí. Ele faz pensar. É outra coisa que eu ia falar agora, eu estava esquecendo. Jesus, eu sempre me entusiasmo muito pensando assim no estilo de ensino de Jesus. Jesus não faz um discurso teórico. Ele aponta
coisas reais, não é? Ele fala de realidade, ele fala de coisa palpável. Ele não fica assim inventando teorias, etc. Eu acho interessante quando as pessoas têm seu valor também, né? As pessoas vão lá atrás buscar exemplo no século não sei quem. Gente, nós vivemos da tradição também, é muito importante isso. Mas não esqueçamos de trazer o evangelho para as páginas do dia a dia, não é? As páginas do dia a dia. Ver que o evangelho está acontecendo agora, está sendo escrito a cada dia, através do olhar da gente, através dos comportamentos das pessoas, no dia a dia, no cotidiano, a palavra de Deus está sendo usada e revelada a nós, né? Às vezes vai lá no século I da era cristã, porque não sei o que, fulano disse isso, disse. Mas o que fulano que mora ali na rua da esquina falou? A frase que ele disse não serve para ilustrar o que você vai falar agora e pregar? Não, tem que ir lá atrás. Como eu digo, eu não reprovo isso, né? Claro, as contribuições são boas, sim, mas é preciso voltar para a realidade. E eu vejo muito em Jesus isso aí. Jesus é aquele que ele mostrava aquilo que estava mais imediato, né? Mais próximo para ilustrar, para responder às questões da época dele, né? E com isso também, claro, nos convidando a fazer a mesma coisa em nossa época. Eu sei que é difícil, mas é possível, se a gente quiser mesmo ter uma sintonia forte com Jesus. Então, quem é o maior? Ele pega uma criança, olha, quer dizer, se ele não falasse, acho que ele nem precisava falar nada, né? Só dele pegar uma criança e mostrar, ele já estava respondendo aquela questão ali dos discípulos, né, que perguntaram quem é o maior. O maior está numa criança. Não é numa criança, enquanto um ser que eu acho, que lindinho, que bonitinho, que não sei o quê. Não é criança enquanto eu me curvo diante dela, não. E depois eu volto à posição normal, ou seja, a ficar ereto, né? A ficar maior do que ela. É uma coisa bonita que quando eu fazia magistério, uma professora lá disse o seguinte: olha, aprendam isso, falando com a gente, aprendam isso. Ao falar com uma criança, nunca fique de pé, curvado diante da criança, para que a criança tenha que olhar para cima. Faça o seguinte: abaixe-se para falar com a criança, ficar no mesmo nível dela. Ela se sente mais segura, não é? Não foi isso que Deus fez com a encarnação? Foi isso aí. Deus não ficou. Eu não tenho que quebrar meu pescoço para olhar lá para cima para falar de Deus. Não, para enxergar Deus, para comunicar com Deus. Deus, ele desceu ao nosso nível, se encarnou em nós para falar de igual para igual, para nos comunicar no mesmo nível, né? Em Jesus, Jesus é o quê? É o despojamento de Deus. Então isso é muito importante. Então, não é simplesmente curvar diante de uma criança, mas é ser, é estar no mesmo nível. E aí que eu acho realmente muito difícil para muita gente, né? Porque até mesmo falar do pequeno, do simples, se fala com um discurso muito rebuscado, teológico, que ficam assim, muito lá em cima. E é preciso trazer, não é? É preciso trazer essa realidade para a própria vida da gente. E aí a gente vai ver que a gente não só vai falar do reino dos céus, mas a gente vai viver o reino dos céus. Ô, gente, é tão bom a gente viver essa simplicidade do dia a dia,
né? Eu sei que nós estamos vivendo aí um momento de que tem uma parte aí da igreja e tudo que está querendo voltar às grandezas, às glórias dos tempos que já foram superados, né? Querendo voltar à majestade dos belos, das belas liturgias, daquela coisa rebuscada. E outro dia eu estava pensando, a gente fica sozinho, fica pensando tanto de coisa, né? É muito fácil a pessoa entrar na igreja para buscar poder, né? Acho que ela fica entusiasmada com as grandes coroações dos reis. Entra no YouTube para você ver, né? Você que está me ouvindo aí, a coroação da rainha Elizabeth, aquilo é bonito, aquilo é suntuoso, né? A pessoa fala assim, eu também quero, né? Eu também quero ser prestigiado assim. Eu também gostaria de ser. E como a sociedade hoje não é assim mais, então a igreja é fácil fazer isso, só colocar umas capas, uns trem, né? E aí entra solene, aquela coisa, como eu sou o rei, né? Eu sou o rei. E aí vive como rei e tudo mais. Isso distancia totalmente daquilo que Jesus quer. Então não vamos prolongar muito não. Jesus é aquele, no Evangelho hoje, que nos convida a identificarmos a natureza da criança, a sermos como criança. Preste atenção, não é ter dó da criança só, né? Não é admirar a criança e ficar na mesma, não. É ser criança. Ser pequeno, acostumar. Eu acho que a pandemia está nos levando a esse costume, está resgatando esse costume em nós, a contentarmos-nos com as pequenas coisas que já haviam esquecido há muito tempo. Nós poderíamos citar exemplos e mais exemplos de coisas que para nós agora, nesse tempo da pandemia, estão fazendo muito sucesso, que nós já havíamos esquecido. Coisas pequenas que realmente compõem a nossa felicidade e o nosso bem-estar. A gente tem pregado tanto aí, né? Como as pessoas estão se enganando, achando que tem que ter muita fama, muito dinheiro, muito poder e tudo para ser feliz. Isso aí tudo é falácia, né? Isso aí tudo é enganação da mídia para promover comércio, consumo e tudo mais. Então, o endereço para a felicidade está na tranquilidade, na simplicidade da vida. Muita gente está chegando a essa conclusão. Para ser feliz, não precisa se empetecar de muita coisa, não. Né? Aprendendo a ser criança, curvando-se e não curvando-se, né? Mas abaixando-se para entrar no mundo dos pequenos, dos simples, viver como com simplicidade. A gente seria muito mais feliz vivendo com simplicidade, né? E, e Jesus aqui no Evangelho fala que não só acolher os simples, mas lutar, que também é acolher, lógico, né? Não tem diferença uma coisa da outra, estou dizendo, lutar para que o simples seja resgatado, né? É uma missão também. Ser simples e também lutar pelos pequenos. Por quê? Porque o reino dos céus se assemelha aos pequenos e é também trabalho em favor dos pequenos, daqueles que são pisados, são humilhados. E aí vem a outra parte do Evangelho, onde Jesus diz que cita essa parábola aí da ovelha, né? Dizendo que o, o, que o
o pastor aí, o homem aí fica muito mais feliz, né? Com a ovelha que se perdeu, né? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele deixa as 99 na montanha e vai procurar aquela que se perdeu, né? Então, é a preocupação com aquele que está em situação pior. É o pequeno humilhado por ser pequeno, né? Então, gente, esse é o testemunho que nós devemos ter, ser como igreja, ser e agir como igreja. Então aí está no Evangelho o ser e o agir. Ser pequeno e agir para resgatar os pequenos, para que todos tenham vida. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos então fazer as nossas orações. E a gente, quando faz uma oração, é porque a gente... É uma forma de dizer, né? De mostrar que a gente quer ser pequeno. Porque o grande, ele não precisa de oração, não. O grande, ele já está completo, já completa em si mesmo. Ele acha que não precisa de mais nada, né? Então, no momento que eu me abro à ação de Deus em mim, é porque eu quero a grandeza de Deus, porque eu sou necessitado, porque eu sou pequeno. Faça a sua oração agora, meu irmão, minha irmã. Queremos lembrar em forma de oração de todos esses falecidos. Mais de 100 mil falecidos pela Covid-19. Que isso seja uma comunicação importante para nós. Quem sabe, e quem sabe não, é certo, né? Para que nós sejamos mais humildes, para acolhermos aquilo que realmente nos faz viver. Petulância nesse momento não vai adiantar nada, vai piorar mais a situação, viu? Vamos ser humildes, vamos dizer, olha, estão pedindo para eu usar máscara, eu vou usar. Eu sou servo. A gente às vezes não quer ser servo, a gente quer ser só patrão. Estão pedindo para eu evitar de sair de casa sem necessidade, eu vou seguir isso. Estão pedindo para eu higienizar-me, eu vou fazer isso tudo. Vou usar álcool gel, vou seguir tudo aquilo que é proposta de vida. Para que eu me proteja e proteja as outras pessoas. Não é hora de arrogância. Nós temos um inimigo comum. E para vencer esse inimigo, é preciso dar as mãos,
aqui agora não no sentido físico, mas dar as mãos no sentido de estarmos todos empenhados em prol de uma mesma causa. Não ser eu sozinho, mas eu com o outro. Coloca na sua vida o outro, coloca na sua vida aquele também que está chorando agora. Eu tenho certeza, se você colocar na sua vida, na sua realidade, o seu coração estará mais brando. Os nossos corações, né? Falando a você, mas uma forma de dizer todos nós. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Terminemos então o nosso encontro hoje com a nossa oração final, lembrando mais uma vez desse grande exemplo para nós, chamado Clara de Assis, né? Vamos colocar nossa oração. Ó Deus, pela força deste encontro, conduzi-nos constantemente no vosso amor, a exemplo de Santa Clara, e completai até a vinda do Cristo a obra que começastes em nós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém.